Vamos voltar aqui a falar da vinda do Lula no Paraná, porque no dia de ontem, para a cerimônia de posse de NVR, no comando da área brasileira de Itaipu, Lula falou muito, mas não falou nada sobre o principal para os paranaenses. Vamos falar primeiro sobre o que ele disse sobre o novo presidente, o NVR. Isso, Lula abriu o discurso destacando as qualidades e também a formação de Enio Verri. Ele falou da necessidade de ter um grande homem do PT no cargo de presidência da Itaipu e brincou com a altura do novo presidente da usina. Quando comecei a pensar como escolher o presidente de Itaipu, primeiro eu pensei num grande homem. E eu olhei e não tinha ninguém maior do que ele no PT para ser indicado. Depois, eu fiquei pensando em escolher um cara que conhecesse um pouco da administração pública, e ele conhecia. De que era preciso ter uma pessoa que tivesse noção de economia, e ele era doutor em economia. Então, o Enio assume a presidência de Itaipu Binacional com a responsabilidade de que ele não está apenas exercendo o papel de dirigir Itaipu para colher os resultados só para Itaipu. Tá, e portanto, o Lula fez a piadinha com o NVR, porque o NVR é muito alto. Para quem não conhece ele tem acho que mais de 1,85 m, 1,90 m. Então essa é a piada do Lula. E veja que eu gosto do Lula assim, verdadeiro, porque ele falou ali no começo. Eu olhei para dentro do PT, eu escolhi porque era do PT. Então o critério foi esse. Todo o resto do currículo ali encaixou. Mas o critério era esse. Então, não é o melhor currículo, é quem está no partido. Ponto. Então, não é um servidor de carreira, por exemplo, que teria alguma chance ali. Não. É alguém do partido. É assim que o PT, e não só o PT, os partidos de esquerda enxergam o Estado. O Estado é para abrigar a companheirada, até porque eles acreditam que o Estado soluciona todos os problemas. É o Pai-Estado, né? Estado é Deus para eles. E então Deus, o Pai-Estado, tem que, inclusive, ser gentil com os seus companheiros. É isso que o Lula disse ali nas palavras que proferiu lá em Foz do Iguaçu. Ele também falou sobre o Mercosul, né, o Brasil e a relação com os vizinhos. Exatamente. O presidente colocou o Brasil numa posição de destaque diante dos demais países da América do Sul e acabou menosprezando alguns dos nossos vizinhos. Lula chamou os demais países de parceiros, ao mesmo tempo também disse que não dá para imaginar um país rico cercado de pobres. Um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. É um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz. Tá aí, portanto, né, o Lula falando sobre o Mercosul, a relação aí com o Paraguai, principalmente, que também é dono da usina. Nunca podemos esquecer isso. A Itaipu é binacional, metade é do Paraguai. O Paraguai que hoje tem uma gestão econômica melhor que a brasileira. Só você olhar para os números do Paraguai, para o sistema tributário deles, é mais inteligente que o nosso. A gente tem mania, Bia, de ter o preconceito com o Paraguai, você da região oeste sabe bem disso, de imaginar que é só a fronteira. A fronteira é feia mesmo, como toda fronteira. Qualquer lugar no mundo. Fronteira é um ambiente muito bagunçado. Boa, Bia, é um termo bom. E não quer dizer aqui que eu estou dizendo mal na fronteira, pelo contrário. É porque é uma confusão, são as pessoas ali mantendo a sua cultura separados ali por um rio, no caso de Foz, mas às vezes nem rio tem. Você vai para Barracão, por exemplo, aqui no sudoeste paranaense, a fronteira é seca, é uma rua. Então, esse conflito aí de nacionalidades, de culturas, né, de jeitos de pensar diferentes, acaba bagunçando um pouco, mas é um lugar maravilhoso. Eu sou fã de Foz do Iguaçu, ouvinte frequente sabe quanto eu elogio Foz do Iguaçu aqui. Mas vamos lá. O Paraguai hoje tem taxas de desenvolvimento em algumas áreas melhores que as brasileiras. Assunção é uma metrópole, é uma cidade bonita, é legal de visitar, inclusive. Então, colocar essa pecha que o PT gosta de fazer, que estamos cercados de pobrezinhos, né, de gente indigente, que o Brasil tem o dever de injetar dinheiro lá, não é assim a história. O Paraguai
tem uma gestão econômica, reforço, melhor que a brasileira em vários sentidos. Olha para o Uruguai. O Uruguai também. O Uruguai vai bem. Né? Aí você tem o problema dos governos de esquerda na América Latina. Aí você olha para a Argentina. A Argentina foi um dos países mais ricos do mundo algumas décadas atrás. Pode procurar na história aí. Aí começou a fazer escolhas erradas, deu no que deu. Hoje as pessoas lá não conseguem nem comer direito por causa da inflação galopante. Sem falar da Venezuela, né? E de outros países aqui da América do Sul. Então nós temos que ter ali cuidado para não cair em narrativas. E o que está por trás dessa fala, aí que eu quero chegar, Bia, é o novo acordo entre o Brasil e o Paraguai em relação ao valor que o Brasil paga pela energia excedente de Itaipu. O Paraguai é abastecido só para Itaipu, praticamente, e sobra muita energia que ele revende ao Brasil. Está lá no contrato. E o Paraguai reivindica que esses valores sejam atualizados. Vamos ver como é que isso vai se dar. Claro que somos parceiros, inclusive estratégicos do Paraguai, porque a usina deles também, mas o valor tem que ser justo. Não dá só para pagar mais porque alguém quer ganhar mais. O valor tem que ser economicamente viável. Então é importante ter isso em mente nessa discussão e é isso que o Lula quer falar por trás desse assunto. Aliás, ele falou bastante sobre dinheiro e falou sobre o dólar também, né, Bia? Exatamente. Ao falar da Itaipu, ele resumiu todo o complexo hidrelétrico a um grande lago e canos brancos que produz dólares. E ele disse que gostaria de levar daquela água para casa. Porque Itaipu é uma coisa fantástica. Você tem um lago enorme e você tem uns canos brancos que produz dólar. Eu, quando vejo Itaipu vertendo água, eu fico imaginando o quanto de dólar a gente está perdendo. Sabe? Eu, se pudesse, levava essa água para casa. O que eu vou dizer? É o Lula, ele queria já levar até a água Itaipu para casa. É isso. O vertedouro que ele fala é o seguinte, é porque quando sobra água lá no lago, né, para não transbordar tem que abrir o vertedouro, e aquela água não passa pela turbina, então não gera energia. Em tese, ali, uma aspas bem grandona, ela é jogada fora. Mas não, a usina tem esse procedimento, né, para equilibrar ali o seu reservatório. É normal, toda usina tem isso. E o Lula já queria levar para casa. Ele faz a comparação com o dólar, né, e o dispositivo de pensamento dele foi, se é dólar eu vou levar um pouquinho para casa. É o Lula, não tem nem muito o que falar, né? Ele disse aí, cada um faz a avaliação que quiser. Ele, inclusive, também falou da picanha. O discurso do presidente não seguiu uma sequência e, por isso, temas variados foram surgindo ali durante a fala. Entre eles, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Lula disse que vai voltar a investir na instituição. Eu vi agora no helicóptero a UNILA, que nós criamos para que a gente tivesse um currículo latino-americano. E eu sonhava que já tivesse inaugurada. E eu fiquei com muita tristeza quando passei de helicóptero agora, que me parece um prédio abandonado. E eu sonhava que essa universidade deveria ter, no dia de hoje, mais de 20 mil alunos. O meu compromisso, sabe, com o povo brasileiro é que nós vamos reconstruir a UNILA. A UNILA, que foi iniciada no governo dele, não foi concluída pela Dilma Rousseff, não foi concluída pelo Michel Temer e não foi concluída pelo Jair Bolsonaro. Então é aquela velha história do Brasil de não terminar a obra do governante passado, né? Todos eles assumem, falam ali que há uma herança maldita, praticamente todos os políticos. É difícil algum que não faça isso. Então todos falam a mesma coisa, olha, aqui a situação que está, tudo é um caos. Então aqui eu vou refazer do zero tudo, eu vou reinventar a roda e as coisas ficam pelo caminho. E o que me chama a atenção é que o Lula esqueceu ali de lembrar que a Dilma Rousseff teve aí pelo menos 6 anos de governo depois dele e também não concluiu a obra lá da UNILA. Agora sim, Bia, vamos falar sobre a questão da picanha. Porque em um dos momentos de descontração aí dessa cerimônia, ficou por conta de um menino que interrompeu a fala do presidente para falar sobre o preço da picanha. Lula disse que o valor da carne vai cair, mas não do dia para a noite. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Mas ó, cadê esse garoto? Ele pode ficar certo que quando o pai dele comprar a primeira picanha, ele vai ter que me ligar e falar: ô Lula, estou comendo a primeira picanha, porque vai baixar
o preço da carne nesse país. Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para a noite. Tá aí, portanto, o Lula prometendo que vai baixar a picanha, mas ninguém viu ainda. Primeiro queria dar a picanha. Ele falou que todo brasileiro ia ter a picanha no fim de semana, né? Depois virou metáfora. Aí até uma criança, né, tá cobrando ali o presidente. E aí, a picanha, cadê? Prometeu, já tem aí 75 dias de governo, não há nenhuma gestão disso. Pelo contrário, inclusive, o PT toda hora critica o agronegócio, o PT estimula o MST em fazer invasões. Eles invadiram lá propriedades no sul da Bahia e o governo não condenou, pelo contrário, falou que queria conversar com invasores. Como é que conversa com um criminoso? Criminoso contumaz, criminoso que usa o crime ainda para tentar ali ter alguma questão social. Como é que vai fazer picanha para todo mundo sem o agronegócio forte funcionando? Ninguém cria boi atrás de casa, até onde eu sei. Então é só o agronegócio pujante, potente, com incentivos, é que vai produzir para alimentar os 200 milhões de brasileiros. Então é uma contradição ali, porque quer colocar uma questão ideológica contra o agronegócio, mas ao mesmo tempo quer alimentar todo mundo. E daí esquecem das coisas que elas têm relações. E a criança mandou muito bem. O que os jornalistas não perguntaram ao Lula, né, a criança perguntou, que mostra também um pouco da nossa atual mídia. 7h30 agora. Repita. 7h30 e o Lula também mandou um recado para o governador Ratinho Júnior. É isso, o governador Ratinho Júnior está na Ásia e o governo do Paraná foi representado durante essa cerimônia, na posse da nova presidência da Itaipu, pelo vice-governador da Cipiana. Lula disse que vai atender as demandas do Paraná, mas não falou diretamente sobre o pedágio, nem sobre a situação das BRs 277 e da 376. Eu queria dizer ao povo do Paraná, ao governador, de que a eleição acabou. A eleição terminou em outubro, a nossa missão agora é governar. Eu não quero saber de que partido é o governador, não quero saber de que partido é o prefeito, não quero saber de que partido é o vereador, não quero saber que time que ele torce ou que religião que ele professa. Eu quero saber se o povo tem necessidade daquilo que a gente decide fazer. Se o povo tiver necessidade, nós vamos fazer, independente de quem seja o governador, de quem seja deputado, ou seja, nós vamos governar para o povo brasileiro e vamos respeitar todos os governos desse país. Ah, as palminhas são boas, né? A claque, a boa e velha claque. Ali o pessoal pago a soldo do dinheiro do povo, que fica ali aplaudindo qualquer besteira que o político de plantão fala. Não é só pro Lula, não. Todos eles têm isso. Tem ali os 30, 40. E não é muita gente, não. Você acha que é muita gente? É uns 30, 40 ali. Boa parte com cargo em comissão. Os que não tem ainda estão atrás de um. Aí vão lá aplaudir o chefe. Então o Lula falou sobre o currículo do NVEC, falou sobre o Mercosul, falou sobre a água que ele acha que é dólar e queria levar para casa, falou sobre a Unila, falou sobre picanha, falou sobre ter uma relação republicana. O discurso do Lula é bonito nesse final aí, é legal, mas tem que fazer. O ministro dele, o Renan Filho, dos transportes, do MDB, disse que queria colocar as licitações das estradas paranaenses já no pacote de entregas dos 100 primeiros dias de governo. Nós estamos indo aí quase pro dia 80 e não vimos nada até agora. Então, Lula, não adianta só falar, tem que resolver. Tem que resolver. Cadê o edital que não sai? Isso pode ajudar a, pelo menos, começar na busca de soluções para as estradas paranaenses, que estão impraticáveis, estradas federais, né? Que você tem responsabilidade. Então, você veio aqui pro Paraná, fez um show, falou o que quis, o que não quis, mas não falou sobre o problema. Tinha que ter ido lá no 277. Colocado... O político adora fazer isso, não adora, Bia? Colocar o capacete lá de obras, vistoriar o que o DENIT, que está sob sua responsabilidade, está fazendo. E aí, cadê? Cadê o operário aqui na pista? Essas obras emergenciais, Bia, eu nunca vi isso. Que não trabalha sábado, não trabalha domingo, ameaçou escurecer, o pessoal já fecha tudo e vai embora. São Paulo, aqui do lado, reconstruiu uma estrada em 2 semanas. 2 semanas. Acho que o pessoal viu aí o vídeo, até viralizou na internet. Como é que o Paraná não consegue? Qual que é a diferença?
Eu pergunto aqui e já entrego para você, Bia, começar a conversa com os ouvintes nesse primeiro bloco. Qual é a diferença do Paraná com São Paulo? Por que nos tratam, né, nós cidadãos, com tanta diferença? Antes a gente sempre fazia esse comparativo com o Japão, né, que é um país aí referência no andamento de obras, vários vídeos na internet mostrando quão rápido o país conseguia ali recuperar, principalmente de terremotos, de problemas assim catastróficos na Ásia. Agora a gente tem aqui do lado, né, São Paulo, um exemplo dentro do Brasil de velocidade e eficiência na recuperação aí de problemas de infraestrutura, e o Paraná aí já mais de 5 meses amargando com problemas na 277. Nós temos muitos comentários aqui a respeito desse discurso do Lula, a respeito de pedágio. Vou começar falando do assunto do momento, né, que é toda essa fala na visita do presidente à Foz do Iguaçu. O Rodrigo Xavier disse: por que ele não fala em desenvolver o sistema de distribuição de energia? Mais de 10% de toda a energia gerada em hidrelétricas acaba sendo perdida na distribuição arcaica. Distribuição nada mais é do que esse monte de poste aí, de torre de transmissão que a gente vê passando pelo país, e de fato, quando existe um investimento nessas torres, nesse sistema de distribuição, a energia deixa de ser perdida, diferente do que acontece hoje. O Alexandre Honorato disse que CPI do MST vai rolar, hein? Já foi protocolado, já conseguiu o número mínimo aí de assinaturas na Câmara Federal para que ocorra, portanto, uma investigação. Falta agora o presidente definir, né, Arthur Lira, se vai dar andamento ou não nessa CPI para investigar as invasões do sul da Bahia. O Álvaro Veronese está lembrando do Requião, que não teve nenhuma palavra do companheiro aqui no Paraná durante essa visita de Lula, né? Já que Requião acabou sendo protagonista do PT nas últimas eleições. Eu vou falar no próximo bloco a reclamação do Requião, hein? É isso. Mais comentários. O AJ Prado disse que a filha dele mora em Assunção e que lá tá bem melhor do que muitas cidades brasileiras, recuperando aquele comparativo que a gente fez, né, do Paraguai com o Brasil. O discurso de Lula que voltou a reforçar a necessidade de investir dinheiro nos países vizinhos, colocando eles como mais pobres e o Brasil como um país rico. Me pergunto, Mark, se o Brasil é um país tão rico assim para conseguir já injetar dinheiro nos outros antes de arrumar a própria casa. Pois é, Bia, claro que não, né? É claro que não. A tua pergunta é retórica e inteligente para a gente abordar o assunto. Não tá aí. Olha, é só olhar para o lado. É só olhar para um lado. Nós temos problemas graves, sociais, econômicos, de infraestrutura. Olha na nossa BR-277. Olha, como eu ficaria feliz, isso independentemente de ser o Lula, de ser o Bolsonaro, de ser o FHC, de ser o Temer, de ser a Dilma, se nós tivéssemos governantes comprometidos conosco. Como é que alguém olha a BR-277, que liga ao segundo porto do país, que é essencial na economia brasileira, que liga uma região importante ao nosso continente, liga o litoral paranaense ao continente, e olha, e não faz nada ali, não há nenhum sentimento. Ah, não, eu vou botar dinheiro no gasoduto da Argentina. Mas calma, não temos que resolver aqui primeiro? Não tem que fazer uma ferrovia aqui, uma nova ferrovia no Paraná? Não temos que buscar soluções aqui para o nosso país? E não é só isso, o PT gosta de falar que investe social. Então, falando aqui do nosso quintal, vai ali no Vale da Ribeira, os índices de desenvolvimento humano baixíssimos. Então, pouca vergonha, né? Mas a questão é ideológica. A esquerda tem essa coisa de internacionalizar as suas ideias, os seus conceitos, a sua ação. Tanto que tem lá a Internacional Socialista, tem até hino. Eles têm essa coisa desde lá atrás, desde a época ali da União Soviética, né? Inclusive, teve a briga lá do Trotsky com Stalin, era justamente sobre isso, é a expansão do comunismo no mundo. Um queria fazer mais rapidamente isso, o outro falou, não, primeiro vamos cuidar do nosso quintal. A briga dos dois era essa. Então, sempre teve isso. E eles ainda estão presos a isso. Nós estamos falando do século XIX. Nós estamos no XXI já. E tem gente que se agarra a isso e impede as pessoas de oxigenarem as suas vidas, né? Ficam agarrados às ideias mofadas, emboloradas, né? Que não tem aplicação prática nenhuma nos dias de hoje, mas ficam aí atrasando o desenvolvimento do país. É lamentável.